Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Temos carinhas novas aqui. Na verdade, eu acho que a Yas vocês já devem ter visto em alguns conteúdos da Pipefy. Espero que sim, tá? Ela é uma das nossas pessoas principais da cara do negócio, de tão bem que ela fala, gente. Então, eu trouxe aqui ela com outra profissional incrível da Pipefy, a Mayara, para a gente falar um pouquinho sobre low code e no code, tá? É um tópico que muitos já me pediram e especificamente perguntaram em relação a ter mais conteúdos sobre o que significa low code e no code, principalmente em termos de segurança e termos de como conseguimos ter mais autonomia ali no negócio, tá? Então, hoje vai ser um assunto bem interessante. Boa tarde a todos. Pessoal, quem tiver algum colega da organização de vocês ou de outro time, né, ou do próprio time, que talvez se interesse pelo assunto, mande o link que vocês utilizaram para se inscreverem, mande esse link aí para o colega de vocês para que possam acessar também, tá? Quem está acostumado a entrar nos nossos webinars sabe que hoje a gente fez num horário diferente. Normalmente eu faço por volta de 2 horas da tarde, e hoje a gente está fazendo 4 horas. E na maioria das vezes também é terça-feira, e hoje a gente decidiu aí fazer um na quinta-feira. Expliquei semana passada, na verdade, expliquei terça-feira também, que tivemos uma mudança no nosso calendário de outubro. Normalmente eu faço, né, organizo webinars todas as semanas do mês. Mas em outubro tivemos aí alguns outros eventos presenciais acontecendo. Terei que ir para São Paulo, vou ficar uma semana inteira lá fazendo evento presencial. Não vou conseguir me dedicar ao webinar online. Então a gente fez um bem bolado aqui com dois webinars essa semana, tá? Quem quiser assistir aos nossos últimos webinars com a gravação tudo bonitinho, material apresentado, logo eu vou mostrar onde vocês conseguem acessar, tá bom? E já vou adiantar uma dúvida de vocês também. Esse webinar está sendo gravado, tá? Então, aquela dica que eu acabei de dar, compartilhe o link para quem quiser entrar e participar aqui ao vivo. Eles conseguem, tá? Estaremos aqui até no máximo 5 horas. Mas quem não conseguir né, assistir toda a sessão ou participar ao vivo, não se preocupe. Se você fez a inscrição, vocês vão receber esse link, tá? Até amanhã, começo do dia, vocês já recebem esse e-mail. E aí vocês conseguem acessar essa gravação depois, tá? Quantas vezes quiserem, tem até direito a um certificado. Quem acessar na Pipefy Academy, tá? Tudo isso é explicado no e-mail que vocês recebem, beleza? Prazer revê-lo também, Breno. Pessoal, já estou reconhecendo alguns nomes aqui que sempre participam dos nossos webinars. Fico muito feliz que vocês estão aí presentes em todos os temas que a gente está abordando. Prometo que já tenho mais ou menos um calendário definido até o final do ano, mas prometo que em 2026 vou seguir mais sugestões aí que vocês enviaram, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Acredito que a maioria das pessoas que estavam na fila conseguiram entrar. Yas, vou pedir para você puxar aí o nosso próximo slide, por favor. Para quem não me conhece, pessoal, eu vou me apresentar aqui rapidamente e depois fazer aí um convite para o nosso próximo webinar, tá bom? Bom, sou a Fernanda, eu sou especialista de programas educacionais aqui na Pipefy, por isso que estou conversando aqui tão intimamente com esses nomes conhecidos que vejo aqui no nosso webinar de hoje. Tenho aí o costume de organizar webinars e eventos educacionais para a Pipefy e nós temos um cronograma mensal, tá? Então, todos os meses temos no mínimo 3, no máximo 5 webinars, todos gratuitos, todos sobre temas diferentes em relação ao mercado, em relação a funcionalidades da Pipefy, que vocês podem acessar e aprender um pouquinho mais sobre essas dores de mercado ou sobre os nossos recursos, tá bom? E estou super à disposição para sugestões, feedbacks, tá? E eu vou mandar aqui no chat para todos terem acesso ao meu e-mail, beleza? Então, quando tiverem sugestões, novas ideias, podem me mandar por lá, tá certo? E as próximas slides, por favor. Vamos lá, pessoal. Vou mandar outro link. Esse é mais importante que o meu e-mail, eu prometo, tá?
aqui no nosso chat, que é o convite para o webinar de, não é semana que vem, acho que eu falei semana que vem, me desculpe, é na última semana de outubro, tá? Não quis fazer no Halloween, porque eu sei que muita gente vai sair, vai ter, né, outros eventos, então eu quis fazer um pouquinho antes, pessoal. Vai ser no dia 28 de outubro, tá? Como eu disse, semana que vem não vamos ter webinar porque estarei em um evento presencial. Inclusive, se tem alguém aqui de São Paulo, me chama ali no e-mail que eu consigo um convite exclusivo aí para vocês para esse evento presencial, tá? Quem não é de São Paulo, a gente vai ter próximos eventos aí em outros lugares, em outras capitais, tá certo? Mas, por enquanto, o online, tenho essa promessa do dia 28 de outubro, vai ser um webinar muito legal sobre onboarding, tá? Vamos falar sobre validação de cadastros, como verificar identidades. Vai ser um webinar que não vai ser sobre um departamento específico, não é só para o departamento financeiro, de risco ou RH, isso vai né, expandir para muitos outros departamentos. Estamos falando sobre onboarding, sendo de colaboradores, sendo de clientes e vários casos de uso, tá bom? E, pessoal, o calendário de novembro logo estará disponível na nossa comunidade, tá? Eu compartilho, a gente tem a base aqui de e-mails de várias pessoas que já participaram dos nossos webinars, dos nossos clientes em geral, tá? E a gente envia e compartilha esse webinar nesses webinars, né? Nas nossas redes sociais também, mas às vezes, né, alguns de vocês podem não ver o e-mail ou pode não receber por algum motivo. Então, eu sempre compartilho na nossa comunidade, tá? Nós temos um canal dentro da comunidade que chama Events, tá? Upcoming e Past. Tá em inglês, porque eu, né, em maioria, na maior parte dos casos, o navegador ali está em inglês, mas significa eventos futuros e eventos passados, tá? Lá vocês conseguem conferir a gravação dos últimos eventos e o que nós já temos agendado ali para os próximos meses, tá certo? Então, esse link também, tá? Eu vou compartilhar aqui no chat, beleza? Então, vocês podem, claro, vou compartilhar esse material depois também. Então, todos os links também estão no slide para vocês consultarem depois, tá certo? Mas chega de falação por aqui, que eu quero escutar agora duas profissionais incríveis falando aí sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Então, gostaria de convidar aqui agora a Mayara para a gente começar o nosso webinar. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, gente. Primeiramente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto tão bacana. E, inclusive, Fer, obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha boas trocas aí. E vamos lá. Yas, por favor, próximo. Acho que aqui, antes da gente começar a falar do que é exatamente ali o low code, no code, a gente tem que entender por que que isso está sendo tão relevante nos momentos de hoje, né? A gente sabe que aí a gente vive num mercado super dinâmico, em que as coisas, não só o mercado, né? Um mundo muito dinâmico que muda o tempo todo, com várias complexidades, novidades. E aí a gente precisa se adequar aqui rapidamente para responder aqui com enfim, de maneira mais efetiva o que o mercado está demandando, o que os nossos clientes estão demandando, o que a nossa gestão está precisando, né? Porque a gente tem uma pressão cada vez maior para fazer tudo com mais eficiência e rapidez, diminuir desperdícios, os custos, né? Então, acredito que isso seja uma pauta recorrente aqui para a maioria de vocês. Mas não somente isso, a gente também tem uma demanda crescente aqui com relações de governança, né? De compliance, que a gente consiga rastrear as informações, inclusive questões de LGPD. Então, aqui não dá para a gente só buscar eficiência a qualquer custo, a gente precisa fazer isso com responsabilidade, né? E acaba que a gente demanda muito dos nossos times de tecnologia, dos nossos times de TI, e acaba dependendo muitas vezes. Então, a gente fica aqui com um grande ponto de como é que a gente pode evoluir rapidamente, ter aqui melhores resultados, sem comprometer a governança, né? A gente precisa escolher entre a velocidade e a segurança. Realmente não dá para ter os dois. E a gente vai ver no final aqui que dá para ter os dois, e assim que as nossas plataformas podem nos ajudar nesse desafio, tá? Então, Yas, por favor, vamos pro próximo. Acho que aqui, falando um pouco mais aqui da questão da agenda de TI, acho que, enfim, quem nunca falou assim, é ótima ideia, vamos ajustar isso aqui no nosso processo, mas precisa ver com a TI se a gente consegue fazer isso, mudar um campo, adicionar o item ali na lista, regular, tirar um relatório diferente com outro. Quem nunca passou por isso? Eu imagino que isso seja super recorrente, né? Não é uma coisa assim que eu vi já pontualmente durante minha carreira. Então, às vezes, para algo muito simples, precisava abrir um chamado que era para resolver de um dia para o outro, que às vezes demora semanas.
E aí, às vezes, você já está precisando até de uma outra coisa que nem aquela que você solicitou, mas você perdeu ali o time, né? Então, hoje a gente tem um grande desafio aqui com relação à dependência dos recursos técnicos de TI. E lembrando aqui que esse delay não é porque o time de TI não está engajado, não está trabalhando. Inclusive, o que eu tenho observado, pelo menos aqui nos desafios que eu já passei, é que o pessoal é super atarefado mesmo, né? Porque tem muitas demandas da organização, de clientes, de auditorias e tudo mais. E aí, quando vai começar a priorizar, muitas vezes aqueles ajustes mais simples de negócio acabam ficando um pouco para a segunda margem ali, né? Então, é importante a gente ter essa clareza aqui de como que a gente pode contar de forma mais estratégica com esses times de TI, né? Bom, além disso, a gente, quando entra num panorama desse, começa a fazer o quê? Então vou dar o meu jeito aqui, vou criar esse campo, esse relatório aqui, fazer manual no Excel, no Sheets aí do Google, né? Então a gente começa a perder aqui também a questão do rastreio, né? Enfim, e faz um processo que não é integrado ao restante dos sistemas dentro de uma companhia, né? E aí você começa a ter ambientes muito cilados. E aí você tem todos os impactos que a gente já sabe, né? A reputação da TI que eu comecei dizendo, né? Que o pessoal fica, mas é porque o pessoal não está trabalhando. Não é isso, de forma alguma. Tenho certeza que a galera está super dedicada, porque, enfim, a gente sabe que os sistemas de tecnologia andam em alta há muito tempo e ainda é um ponto relevante aí para os próximos períodos. Mas a gente fica aqui com questões de erros de retrabalho, com problemas de SLA, e aí fica aqui fazendo uma sombra da TI, né? Já que eles não conseguem dar um jeito nisso aqui, eu vou dar o meu jeito. E aqui que aí fica o perigo para o negócio como um todo, né? Que é isso que a gente quer mitigar aqui com o tema que a gente vai abordar hoje, tá bom? Vamos pro próximo, Yas. Isso. E aí, acho que aqui é importante trazer que, enfim, dado esse contexto, o que a gente foi recorrer aqui para, enfim, não ser só a Maiara e a Isabelle aqui falando para vocês, né? A gente recorreu aqui a pesquisas da Gartner, né? Enfim, não sei se todos conhecem, mas é uma das empresas referências no mundo todo, né? Uma das maiores em termos de pesquisa e consultoria em tecnologia, gestão e inovação. E aí eles trazem dados muito bacanas aqui que eles antecipam aqui as tendências, né? Que as áreas de negócio estão muito próximas dos desafios do dia a dia, o que é meio óbvio, né? Porque vocês estão, inclusive, quanto líderes ali ou líderes de si mesmos dentro de uma área de negócio, sabendo onde está a dificuldade, né? Naquela dúvida de um campo, putz, eu queria saber como que eu chego aqui no final dessa informação, está faltando aqui algo adicional. Então, quem está ali na ponta realmente é que vai saber exatamente a dor e o que realmente precisa. Dito isso, se essas pessoas estiverem empoderadas, elas vão conseguir resolver o problema de forma mais rápida e eficiente. Até você chamar alguém de tecnologia e falar, preciso desenvolver o campo assim, você tem que dar todo um contexto, dizer para que quer e tudo mais. Então, vocês conseguindo estar empoderados vão conseguir resolver isso muito mais rápido e de forma bem mais efetiva no final do dia, né? E aí, alguns dados interessantes aqui que a Gartner traz, é que até 2027, não está muito longe, né? Quase 2 anos para frente, 80% dos usuários de tecnologia low-code estarão fora da TI. Então, aqui realmente reforçando a questão de estar cada vez mais perto do negócio, né? Além disso, a questão a gente ter uma necessidade de velocidade, uma escassez de talentos dentro da área de tecnologia, de engenheiros de software, vai impulsionar essa adoção de plataformas low-code e no-code, tá? Aqui, de novo, muito associado ao ponto que a gente acabou de falar, né? Para aproximar aqui cada vez mais, de uma forma simples, para a área de negócio conseguir destravar os seus processos e promover suas melhorias, né? Bom, além disso, em 2024, 49% dos colaboradores fora da TI já personalizaram ou criaram suas próprias ferramentas. Acho que aqui, enfim, é um dado super interessante, porque aqui a gente está falando quase metade, né, dos colaboradores de negócio de alguma forma. Então, isso já é uma realidade, gente. E acredito que depois vão vir outros estudos que vão mostrar que esse número cada vez mais está crescente, como está prevendo ali a própria Gartner, né? E aí, acho que aqui o último tópico interessante é que a questão dos desenvolvedores cidadãos, né? Ou seja, essas pessoas que a gente tem em cada organização frente de negócio que estão um pouco mais dedicados para fazer esses desenvolvimentos, cuidar de processos, trabalhar com no-code e low-code, deve crescer aí de forma significativa nos próximos 4 anos, pulando de 10% para 70%. Então, isso aqui é super tendência, é algo que, se vocês ainda não tinham pensado sobre por que isso é importante, como vai me ajudar,
esse é um ótimo momento para vocês refletirem junto com a gente aqui como que podemos nos ajudar nessa jornada, tá bom? Vamos lá, Yas. Porque tem muitos benefícios, né? Como eu já fui citando e dando os spoilers, acho que aqui não tem grandes novidades. Vocês vão conseguir ter maior eficiência e agilidade nas frentes de negócio, efetivamente, resolver rapidamente os problemas, né? Então, aqui a gente está falando de conseguir responder prontamente a necessidades do seu time, de um cliente, de ter uma visão, bater o olho e conseguir diminuir o SLA de resposta para um cliente ou para um lead que está sendo prospectado, enfim, vai depender muito aqui do caso de uso, né? E além disso, a gente reduz aqui a carga operacional que tem no time de TI para deixar o time de TI focar, de fato, no que é uma agenda talvez mais estratégica e mais complexa. Então, se tem algo que pode ser simples e que a gente pode desenvolver na área de negócio, por que não, né? Então, acho que aqui esse é o grande ponto que vai acrescentar ao negócio como um todo, buscando aqui o ótimo global da empresa, da organização em que você trabalha, não apenas o local, né? Eu acho que, no final das contas, o sucesso é de fato esse, tá? Vamos para o próximo, Yas? E aí, como é que a gente consegue transformar isso de fato no dia a dia, né? Como que é essa dor, como que esse gargalo que a gente vem observando vira uma vantagem competitiva dentro da área em que vocês estão atuando? Primeiro, dando autonomia para a área de negócio, né? Então, como eu fui reforçando, aqui a ideia é que quem está na ponta sabe muito mais o problema e aqui vai conseguir fazer isso de forma muito mais efetiva. Mas isso não precisa ser uma preocupação para quem é do time de tecnologia. Não sei se tem alguém aqui na nossa chamada que é de time de TI, mas como é que eu vou fazer a governança desse sistema, Mayara? Calma, dá para a gente fazer as duas coisas. Então, aqui dar a autonomia, empoderar a área de negócio não significa perder o controle, perder a governança. Dá para fazer isso de uma forma muito equilibrada, de fato, utilizando plataformas no code e low code, como Pipefy, né? Para a gente fazer essa inovação de forma rápida e segura, tá? E aí você promove na sua organização uma governança de fato integrada, com modelos que vão garantir todas as questões de rastreabilidade e de compliance. No final, vocês vão estar democratizando o desenvolvimento através dessas pessoas que podem ser pontos focais ou times dedicados enfim, estruturar e utilizar essa plataforma para os outros times, mas no final das contas vocês vão ter algumas operações mais ágeis, seguras e escaláveis, né? Então, acho que aqui é muito bacana que vocês possam refletir sobre esses motivos, o que leva vocês a se interessarem aqui e aprender, porque a gente sabe que é uma jornada, né? Então, é importante que vocês reflitam sobre todos esses pontos. E agora a Yas vai mostrar para vocês, na prática, como que isso poderia se aplicar na organização de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Yas, Tá no tu tá mudo, no mudo. Yas. Agora sim? Não? Perfeito, Sim. eu tô te escutando. Sim. Ok. Show de bola. Obrigado, Mai. Então, a gente teve uma contextualização, né, sobre os nossos desafios de negócio, algo que a gente vê aqui no dia a dia. Estou tentando passar o slide, não está passando. Problemas técnicos. Yas, tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo. Pode ser porque eu. Aí, ó. Deu. É, Acho que deu. Acho que é porque eu tive um problema técnico e aí pode ter afetado aí. Tenta passar. tranquilo. Tá, tudo Aí, certo. boa. Então, pessoal, sou a Isabelle, o pessoal me chama de Yas aqui também, então fiquem à vontade. Vou falar um pouco aqui, então, como a Mai nos deu todo o contexto ali do mercado, o que a gente vê, o que a gente ouve dos clientes, né? Então, aqui a gente está bem próximo de parceiros, de clientes Pipefy, mas eu acho que a Mai trouxe pontos que são problemas como um todo, né? A maioria, eu diria que a maioria das organizações tocam em algum ponto da jornada ou algum departamento é, nessa efetiva controle da TI sobre os processos. Então, posso falar aqui, né? Já trabalhei com empresas pequenas, empresas grandes, então a gente vê uma digitalização, né? Então tem poucas mãos trabalhando em empresas menores, mas em empresas maiores a gente tem grandes softwares que controlam talvez ali o core, mas existem outros processos em paralelo, outros processos que a gente chama ali de cauda longa, que são controlados
ou, né, são controlados por planilhas e tudo mais, ou seja, não estão no radar, estão no shadow, né, na sombra do TI. Então, aqui a gente traz esse tema de no-code, low-code num espectro mais amplo, né, de qualquer, vislumbrando ali qualquer tipo de empresa. E aí, quando a gente entra no tema de no-code e low-code, basicamente, isso é uma classificação, não é um espectro, uma classificação de software. Então, basicamente, a gente tem ali alguns programas, né, alguns softwares que são puramente coding, ou seja, são totalmente customizados. Então, é quando a gente tem aqueles devs que vão fazer ali no código, na fonte, né, o desenvolvimento daquele aplicativo, daquele software. Então, aqui, eles são mais flexíveis, com certeza, porque aqui eu estou codando cada uma das linhas e eu vou comandar, né, ter a liberdade de fazer cada uma dos comandos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um ponto extremamente importante, que a Mai já trouxe aqui, que é em relação ao tempo, né? Quanto tempo demora-se para fazer uma aplicação ali do zero? Esse tipo de aplicação suporta múltiplas linguagens, você tem acesso total a esse código, mas muitas vezes não é viável. A gente tem ali uma operação que está crescendo, tem novas oportunidades, a gente está né, num tempo em que se muda muito, é muito volátil, novas tecnologias, AI e tudo mais, e como que eu vou, né, tirar 6, 1, 2 anos aí para fazer uma implementação? Então, acaba sendo assim, né, inviável essa implementação. Quando você chega lá no final, já não está nem de acordo com o atual cenário. Quando a gente está falando de low code, então low, né, menos baixo code, então menos código. Então, aqui a gente tem um setup de caminhos pré-definidos. Então, ali a gente está falando de blocos de códigos que já foram pré-programados e eles estão prontos para serem utilizados em uma determinada lógica. Então, aqui a gente tem uma limitação de linguagem, porque ali o código principal, né, aquele bloco já está feito, né, basicamente, mas vocês vão concordar comigo que se a gente comparar ali, começar do zero, e o low code, com certeza, se a gente for pensar ali num Lego, ele se torna muito mais simples, né, do que realmente fazer a pecinha do Lego, né. E aí, quando a gente está falando de no code, então, aqui a gente está falando de nenhum código. Aqui a gente está falando de existe uma padronização bem grande. Então, para vocês que já utilizaram o Pipefy ou já viram um vídeo, vocês veem que o Pipefy ele tem uma estrutura específica. Então, aquilo tudo já foi programado, está tudo certo, mas aí você vai ter a autonomia de utilizar aquele código, aquilo que está tudo pronto, de uma forma que você pode customizar sem precisar de código. Então, é um layout, é um UX, um UI UX muito mais simples para você fazer as modificações. Então, enquanto ali o low code, eu vou precisar de uma lógica, eu vou precisar entender um pouco mais ali de código e programação para fazer totalmente ali a parte de desenvolvimento, aqui no no code eu não preciso. Então, Isabelle, sou engenheira química, eu não entendo nada de código e com certeza posso dizer aqui que eu domino fazer processos dentro do Pipefy. Eu tinha uma cliente que ela era jornalista e ela falava: Isa, nosso Pipefy me salva, estou dando aula aqui para o pessoal da empresa. Então, ela é muito democrática. Então, acho que a Mai trouxe muito esse ponto da democratização do desenvolvimento. E aqui o no-code, ele é exatamente isso. Qualquer pessoa que tem uma dor, ela pode utilizar uma ferramenta no-code para endereçar esses pain points, né? essas dores, de uma forma simples. E aí eu acho que o mais importante aqui é a gente falar de como a gente vai fazer essa implementação, né? Então, esbarra ali em como a TI vai permitir que pessoas de negócio que entendem mais ali dos processos, pessoas que estão na operação, possam ter um conhecimento ali dessa ferramenta no code para que ela consiga desenvolver o seu próprio processo, a sua própria automação e já resolver o seu problema sem, muitas vezes, tocar ali no nosso backlog de TI, certo?
Então, pessoal, eu quero mostrar um pouco disso para vocês, né? O que significa o no-code, o que significa o low-code, e aí eu vou falar um pouco de AI. Então, a Gartner trouxe alguns artigos, né, sobre se a AI vai substituir o no-code, se essa é a expectativa futura, e ela diz categoricamente que não. Basicamente, a AI ela vem para empoderar o no-code, né? Ela vem como um potencializador dessa ferramenta que não precisa de código. Então, aqui a gente está falando de um crescimento exponencial de poder de atuação em coisas complexas, né? A AI ela vem para integrar essa ferramenta no-code, que é fácil de construir, de se desenvolver, e aí a gente coloca um cérebro, né? Um raciocínio ali utilizando a AI. Então, vou mostrar um pouco aqui de Pipefy. Então, para quem nunca viu um processo dentro do Pipefy, então aqui é um processo aqui de compras, né, de forma bem simples, bem genérico. O que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o Pipefy, ele tem essa estrutura Kanban. Então, aqui não é possível eu mudar esse Kanban, porque justamente esse é o que foi construído, então é pré-pronto, né? Mas ele é modular, ou seja, ele vai ser um leguinho que a gente vai construindo. Como que a gente vai construir esse Lego? Então, aqui como administrador, e aí a gente aqui tem, quando eu falo eu sou administrador, isso aqui é extremamente relevante, porque aqui eu estou falando de governança, eu estou falando de permissionamento, eu estou falando de quem vai poder modificar, vai poder fazer ajustes dentro do meu processo, né? Então, eu como administradora do meu Pipe, administradora aqui do meu Pipefy, eu vou poder fazer modificações. Então, aqui no Pipefy, eu posso, por exemplo, eu quero que aqui a aprovação do diretor venha antes da aprovação do gestor. Então, eu posso simplesmente vir aqui em mover fase para esquerda ou direita. Isso, ele vai fazer a mudança aqui, simples assim. Então, eu não precisei de programação, eu não precisei saber qual é o código, qual é a linguagem aqui do Pipefy. Eu quis mudar essa fase, eu consigo mudar essa fase. O que eu posso fazer aqui dentro do Pipefy? Então, isso é no-code, né? Então, eu tenho aqui, dentro das configurações da fase, então, imagina que um processo ele é dividido em fases. Aqui, eu estou na configuração de uma fase, né? E dentro da configuração de uma fase, a fase representa ali uma série de tarefas que devem ser completadas para que a gente possa avançar no meu processo. A gente tem os campos. Então, aqui no Pipefy, eu posso aqui, ó, pegar um campo, então, drag and drop. Então, algo simples, eu nomeio qual é o nome daquele campo, eu tenho a liberdade de colocar em inglês, em francês, em alemão, em japonês, eu tenho a liberdade de colocar uma descrição. Então, vê como isso é impactante. Imagina lá você que comprou um software que ele é quadradão e aí tem uma coisa escrita em inglês e o seu colaborador não está entendendo e aí você pede para o TI mudar e o TI não muda e aquilo lá fica para sempre. Então, aqui esse poder, né, de você na hora, ó, isso aqui não está funcionando, teve um feedback ali do meu cliente, o feedback ali do meu time, que aquilo não está funcionando, eu venho aqui e simplesmente mudo, né? Eu acho que o mais relevante, né, quando a gente está falando em ambientes de produção, é ter o teste. Obviamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente. Existe um ambiente de validação, né, de versionamento, para justamente ter a auditoria disso. Mas aqui, em relação à facilidade de mudança e implementar essa mudança, é com certeza muito mais fácil do que se eu for abrir um pedido lá para a TI para ela mudar o campo. E é interessante que, ao longo do tempo, né, conversando com os clientes, isso é uma das coisas que mais brilha os olhos das pessoas que estão ali na operação, né? Elas sabem como é, às vezes cobra o líder, cobra a pessoa de TI e não resolve porque não é a prioridade do backlog, e não, às vezes não tem o que fazer, porque as empresas são grandes, elas têm outras prioridades. Então, isso aqui empodera de uma forma essa pessoa do negócio que ela consegue ser muito mais eficiente. Eu mesma eu sou super fã do Pipefy. Eu falo que o Pipefy ele melhora a qualidade de vida das pessoas, porque
Imagina uma pessoa que manda ali 10 e-mails por dia, e ela simplesmente não vai ter que mandar esses e-mails por dia, porque o Pipefy aqui tem uma automação. E foi ela que criou, ela colocou o template do jeito que ela queria. Então, melhora a qualidade de vida dela. Ela está fazendo, esse tempo que ela tomava ali, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para mandar esses e-mails, ela não precisa mais, a automação vai e envia esses e-mails. Então, eu falo que no-code melhora a qualidade da vida das pessoas. Posso estar sendo aqui uma super otimista, mas o que eu já vi de relato de cliente, assim, no final, nossa, muito obrigada, isso aqui vai mudar minha vida. Não foi uma, não foi duas, nem 10. Então, é realmente incrível. Então, aqui eu falei de Pipefy, mas a gente tem diversas plataformas no-code, né? O no-code, ele está cada vez mais em alta, então quando a gente está falando principalmente, né, de automação de processos, isso é algo que a gente vê bastante no mercado, principalmente agora vinculado a AI, né? E aí, quando a gente está falando de low-code, vou dar um exemplo simples aqui também, que é para vocês verem já dentro do Pipefy. Aqui é a nossa plataforma de iPaaS, né? Então, a gente tem um integrador interno do Pipefy e ela acaba sendo um exemplo de ferramenta low-code. Então, aqui vocês podem ver que aqui eu estou fazendo uma integração, né? Um iPaaS nada mais é que um integrador, um facilitador de integração. Então, ele é o ambiente onde essa integração vai rodar, mas ele também é onde a gente constrói a integração. Aqui, a integração ela é bem simples, eu vou mandar uma mensagem do Slack. Aqui, a regra que eu determinei é quando move o card para uma determinada fase, eu quero que envie um Slack para uma pessoa ali do meu time. Então, a ideia é simples, mas aqui vocês podem imaginar coisas bem mais complexas, mas a título de exemplo, trazendo aqui para vocês. Então, aqui a gente tem o primeiro passo é quando se move o card. Então, aqui você pode ver que é um pedaço de código. Então, aqui eu tenho um gatilho, então gatilho e ação. Aqui, do mesmo jeito que a automação funciona, aqui a integração funciona dessa forma também. O nosso gatilho é a movimentação de card, mas a gente tem a criação de card, quando o card é deletado, quando faz uma atualização de campo, enfim, a gente tem diversos tipos de gatilhos aqui. E aqui você pode pensar que são pedaços de código. São pedaços de código que são pré-determinados para você adicionar aqui e fazer essa integração. Então, eu posso escolher o gatilho. Aqui é um outro pedaço de código que vai puxar todas as informações daquele card em específico. Então, um card em específico moveu. Então, uma demanda moveu para uma fase ali do meu processo. Eu pego as informações desse card. E aqui a gente tem o send message, então aqui também um pedaço de código, aqui já é um pedaço de código relacionado ao Slack, então ali a gente está pensando na API do Slack, o que é possível pela API do Slack, e aí você vai falar, Isa, mas eu não vi código, eu vi só o no-code, cadê o low-code? Então aqui, vamos supor que não tem ali uma ação que você queira fazer no Slack. O que você pode fazer é utilizar aqui também para enviar uma requisição HTTP. Então, aqui eu vou usar código. Aqui eu vou pedir lá para o chat GPT. Então, aqui já falo eu como engenheira química, como que eu faço aqui a utilização do meu low code. Eu vou lá no meu GPT e falo, ó, GPT, eu preciso fazer uma integração ali com o Slack. Eu vou mandar uma requisição HTTP para fazer o envio de mensagem num canal. Vamos supor que a gente só tem o código para mandar para uma pessoa e eu quero para um canal em específico. Então, é só eu ir lá no GPT ou né, na AI que vocês preferem, pede isso e ele retorna ali o código e é possível eu colocar esse código aqui nos parâmetros e body types e tudo mais. Então, aqui eu consigo utilizar essa parte do code, né, do low code, para fazer ações mais customizadas do que aquilo que já foi customizado anteriormente. Aqui é só um modelo de exemplificação para vocês, tá? Não
acho que dá para vocês explorarem mais ferramentas que têm essa utilização no code e low code, mas aqui só apresentando para vocês um pouco dessa parte. O que eu gostaria de apresentar aqui também é a parte de AI, né? Então, para a gente, vou fechar aqui e voltar para o nosso pipe. Para quem já utilizou Pipefy, já utilizou bastante automação, a gente, na mesma estrutura, né, de gatilho e ação, a gente também tem como criar um agente de AI. Então, para criar um agente de AI, basicamente, eu não preciso saber código. Aqui eu preciso só saber como fazer um prompt. Então, boas práticas aqui também, né, compartilhando boas dicas de como criar esse agente de AI dentro do Pipefy. Vai lá no nosso GPT, no Gemini, no Llama, qual que você usa, fala, ó, estou fazendo um prompt de agente de AI do Pipefy, eu quero que ele leia esse documento e me traga as informações XYZ e faça a conta no final de quantos dias XYZ também. Então, aqui eu posso colocar um prompt até com uma complexidade relevante, então ele consegue fazer mais de uma ação no mesmo agente, né, no mesmo prompt. Eu posso utilizar aqui fontes para eles consultar, então fontes de PDF, fontes de outros pipes. Aqui, por favor, explorem posteriormente essa parte, mas eu crio um agente só falando, né, copiando e colando esse prompt aqui. Então, a AI ela vem para empoderar ainda mais o que é no code. Ela vem para empoderar ainda mais aquilo que é low code. Então, essa é a expectativa. E aqui, quem ainda não testou está perdendo tempo, eu diria, porque a mudança, o que a gente vê de pessoas impressionadas com o que pode ser feito mesmo aqui pelos agentes é, é gigante. Muita gente já comprovou ali na área de negócio esse valor da AI juntamente com essa característica do Pipefy inerente, que é ser no code. Beleza? Voltando lá para os nossos slides, e aí falando, beleza, Isa, entendi, já uso o Pipefy um pouco, mas eu tenho dúvidas ainda, né? Eu tô implementando, mas como eu faço isso com o meu time, né? Como eu empodero as pessoas de negócio para elas justamente começarem a criar ali os seus processos e tudo mais. Então, quais são as recomendações? Aqui a gente tem o papel do Citizen Developer ou cidadão desenvolvedor, né? Então, resgatando o que a Mai trouxe ali, então, 80% da tecnologia utilizada vai ser low code até 2027. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso, quanto antes, empoderar essas pessoas, esses citizen developers, a me ajudar, né? Eu fazer um exército para me ajudar a criar essas aplicações, esses processos, essas automações. E aqui eu vou falar um pouco de como fazer essa implementação. Então, falar de como você pode eleger uma pessoa, né? Ou várias pessoas como um desenvolvedor cidadão ou citizen developer. Vou falar um pouco do alinhamento de TI, principalmente relacionado à complexidade, né, dos processos e tudo mais. Vou falar um pouco de governança e segurança e capacitação e comunidade. Então, como que eu elejo o nosso Citizen Developer dentro do meu time ou de outros times, né? Se eu estou falando de uma pessoa de TI, ela tem que olhar ali cross, então vou olhar para vários departamentos e várias pessoas. Então, o primeiro ponto é ter uma pessoa que tem um nível de destreza digital, né? Então, basicamente, uma pessoa que tem facilidade em tecnologia, é um tech savvy, é uma pessoa que se interessa por aquilo, é uma pessoa ali que já tem uma destreza. Então, isso aqui é super relevante. Isso é algo que vocês podem perceber durante o diálogo ali com as pessoas. Então, o que é interessante é engajar líderes para eles olharem dentro dos times, para que eles possam, né, ver quem já tem ali, essa é a primeira característica, que é a destreza digital. Outro ponto é a ambição daquela pessoa, né? Então, a gente vê muito isso aqui no Pipefy, então, ali, a título de curiosidades, né, a gente chama alguns clientes para dar palestra para nós, né, para falar como que eles estão utilizando, e a gente sempre tem aquele champion que foi
é um Citizen Developer, ele trouxe o Pipefy, ele desenvolveu, ele sabe como utilizar, ele começou a ser evangelizador e ele é promovido. Ele começa uma nova área de digitalização dentro da empresa. Então, aqui existe um fator pessoal que é relevante, né? Vocês possam mapear, é justamente essa ambição da pessoa querer ali ter esse projeto como um projeto pessoal. E ali o que eu falo no final de profissional proativo é justamente o que a gente vê para pessoas que estão começando uma nova ferramenta. Tem gente que vai aprender vendo curso, tem gente que vai aprender mexendo, mas tem gente que não vai querer perguntar, não vai querer mexer. Não sei muito se esse é o perfil do nosso Citizen Developer. Eu diria que o perfil é aquela pessoa que, putz, não sei como faz movimentação de uma fase do Pipefy. Como que eu faço? Eu vou lá no artigo, eu vou lá na comunidade, eu pergunto, vou nos artigos que a gente tem publicado, vou no webinar, vou nos cursos. Uma pessoa que é proativa em resolver os problemas, ela tá ali para nossa, tá com outro problema? Vamos colocar Pipefy. Então, uma pessoa que ela tem essa gana de ser proativa e procurar as respostas, procurar o que fazer, procurar resolver, né, os problemas que ele está vendo ali ao redor. Então, eu diria que esse perfil é o perfil ideal para o Citizen Developer. Quando a gente está falando, né, de alinhamento de TI, o alinhamento de TI nada mais é que entender quais as ferramentas no code, low code eu tenho em mãos, ou então, né, aquelas que vão ser utilizadas ali para desenvolvimento dos nossos agentes de negócio, né, dos nossos Citizen Developer. E aqui, o que é interessante? A gente entender o nível de complexidade que essas ferramentas vão atuar. Ou seja, se eu tenho, quando eu vou fazer a avaliação de um problema, ou a avaliação de uma ferramenta como um todo, eu vou ver quais são os dados que vão ser acessados. Então, às vezes, o tipo de dado é sensível. Então, eu vou deixar esse dado na mão de uma pessoa de negócio, de um citizen developer, ou eu vou restringir quais tipos de dados ela vai poder acessar. Quantos usuários vão ser impactados ali? Então, quantas pessoas vão utilizar essa ferramenta? Isso também determina o nível de complexidade. Qual é o impacto no negócio? Então, isso também é super relevante. Então, quanto a automatização daquele processo, a automatização daquele problema vai impactar no meu negócio no dia a dia, né? E aí também as integrações necessárias, porque quando a gente está falando de integração, muitas vezes a gente está falando de algo que uma pessoa né, uma pessoa sem ser de TI, ela não vai conseguir fazer, a não ser que ela use o low code ali, mas muitas delas a gente nem consegue, por dificuldade ali, realmente ser um pouco mais manual a relação da integração. Então, aqui é muito importante definir qual vai ser a responsabilidade do TI na hora do desenvolvimento. Então, o que vai ficar no guarda-chuva do TI e o que vai ficar no guarda-chuva do nosso Citizen Developer, dependendo da complexidade. E aqui a gente entra na governança e segurança. Então, basicamente, eu trouxe aqui definições da Gartner em como você faz esse alinhamento, essa definição de zonas de segurança, dependendo da complexidade e dependendo do impacto de negócio. Então, o que ela traz aqui? No final, eu trago um quadrante, então a gente também vai disponibilizar para vocês, mas é bem interessante. Então, aqui ele tem uma zona segura. Então, o que é uma zona segura? Quando não tem muita complexidade, não tem muita criticidade ali comercial, então não vai afetar tanto o meu negócio. Isso é tranquilo para eu deixar para um citizen developer fazer o próprio desenvolvimento. Então, ele coloca aqui uma zona segura. Então, esses tipos de processos, esse tipo de automação, com certeza é melhor eu deixar com o meu citizen developer do que colocar no meu backlog. Quando a gente está falando de uma zona com suporte, aqui a gente está falando de um nível de complexidade um pouco maior, e aí a gente precisa de uma camada que protege toda o que ele vai fazer, né? Toda essa complexidade que vai ser gerada ali com o desenvolvimento daquele processo, daquela automação e tudo mais. Então, aqui a gente está falando de uma proteção de acesso aos dados. Então,
que eu falei anteriormente? Permissionamento. Então, o Pipefy, por exemplo, tem um permissionamento a nível de organização, tem um permissionamento a nível de processo, tem a nível de base de dados, de portal, de interface. Então, o TI ele tem que ser capaz de entender esse permissionamento e dar acesso aos dados àquelas pessoas corretas, né? Então, aqui é bem relevante. Isso é um ponto que durante a implementação, aqui já falando, né, de boas práticas, é relevante a gente fazer ali no início ou meio da modelagem para que ali no final, quando eu for colocar live, eu vou fazer o teste com dados reais, eu já tenha isso muito bem mapeado, tá? Aqui a gente fala também da classificação desses dados, então, né, se eu estou falando de um portal que ele é público, ou, né, uma interface que ela é para um fornecedor, isso também é relevante, né? Quais são os dados que eu vou poder acessar e colocar, expor ali externamente, ou aquilo, por exemplo, que é confidencial. Então, eu tenho um pipe ali que é de promoção. Então, são as pessoas que vão receber a promoção naquele semestre, por exemplo. Então, isso é uma informação confidencial. Então, aqui ainda é relevante a gente falar de permissionamento, de quais são os dados que estão sendo expostos, dependendo das pessoas que vão acessá-los, tá? Quando a gente está falando de governança, a gente está falando do versionamento, né? Então, aqui é super relevante a gente ter uma gestão de mudança, e a gente vem batendo bastante nessa tecla, né? De como fazer essa gestão da mudança. Então, aqui para implementações Pipefy, né? A gente usa um pipe de gestão de mudança, né? Então, existe um pedido, existe uma aprovação de mudança, existe um teste. Então, eu quero uma nova automação ali, porque agora eu tenho uma nova categoria no meu processo de compras. Beleza, então vamos incluir, vamos colocar as automações, vamos ver se as pessoas estão recebendo o e-mail corretamente. Então, a gente tem esse versionamento que pode seguir trilhas de auditoria. Então, aqui você percebe que tem um nível de proteção um pouco mais alto do que a nossa zona segura. E, por fim, ali, o rastreamento do uso. Então, ter ali o usuário que fez tal coisa, eu poder entrar ali num dashboard, ou no nosso caso ali no painel, ver quando essa pessoa entrou, quais são as mudanças que ela fez ali dentro daquele card. Então, isso é super relevante quando a gente está falando de governança. E também monitorar o desempenho, né, desse aplicativo ou o desempenho do uso disso, né? Então, aqui é bem relevante a gente ter essa rastreabilidade. A Gartner traz, então, esse é o quadrante que ela traz, e aí já trazendo os outros 2 níveis, a gente está falando de tem uma zona que ela chama de zona perigosa. Então, são aplicações que são mais complexas e mais críticas para o negócio. Então, exige uma supervisão rigorosa. Então, aqui, além do nosso pipe de governança, eu vou ter ali um processo de aprovação daquele fluxo. Vamos verificar se o que foi feito está correto, se o que foi feito está dentro das normas de segurança. Se eu estou fazendo um novo processo, vai ter novas pessoas, esses permissionamentos estão corretos? Então, existe uma camada, não só, né, de verificação do que foi feito, mas com SLAs, com pessoas diferentes. Então, aqui é relevante a gente colocar não só o time de TI, mas a gente vai ter uma pessoa de segurança, uma pessoa da qualidade ali para ver a conformidade e até líderes ali da própria unidade de negócio, tá? Aqui é uma zona vermelha. Então, ele fala que até aqui a gente pode colocar Citizen Developer, e aí a gente vai aumentando o nível, né, de governança, rastreabilidade e tudo mais. Já a zona proibida, né, a zona em preto aqui, então, são altamente complexos e não é permitido ali um Citizen Developer. Então, aqui é que o TI deve ficar focado, né, naquilo que as pessoas, né, do negócio não pode tocar. Então, aqui é o backlog de TI, né? Então, a Gartner traz esses quadrantes, e aí eu acho que a minha recomendação aqui é que vocês façam essa análise de uma forma similar, entendendo, né, toda vez que tem um novo processo, fazer essa análise, ver se cabe aqui dentro, se for mais complexo do que a gente já tem instaurado, vamos
fazer uma camada de aprovação, fazer uma camada de proteção para esse de auditoria nesse novo processo. Então, aqui é muito importante que o TI esteja com as mãos ali guiando aquilo que vai ser feito, tá? A gente tem 10 minutinhos, Fer, mas eu acho que eu vou mais 5 aqui eu já finalizo. Então, falando ali da capacitação em comunidade. Então, para a gente, né, conseguir implementar no-code, low-code bem, a gente precisa de citizen developers com conhecimento acurado sobre aquela ferramenta. Então, aqui, a própria Gartner também traz o que é uma blueprint, né? Então, quais são as arquiteturas, referências para aquele tipo de aplicação. Então, isso deve ser compartilhado com essas pessoas. A gente tem os componentes reutilizáveis. Então, componentes reutilizáveis são blocos de funcionalidades que podem ser utilizados em diferentes processos. Então, aqui no nosso caso, Pipefy, vamos supor que tem uma integração ali do Slack. Então, tem aquela receita, é um passo a passo. Eu posso copiar e colar. Então, toda vez que eu for ter uma integração com o Slack, a gente vai utilizar aquele mesmo passo a passo. Então, é aquele bloco de componente que é o reutilizável em diferentes pipes. Isso garante que toda a padronização de nomenclatura, de como está sendo utilizado, de permissionamento, se expanda para todos os processos, tá? Melhores práticas, então, aqui, orientações de como desenvolver, como implementar, como integrar, a gente compartilhar com o Citizen Developer e ter recursos de treinamento, guias práticos. Eu sempre falo que o prático é o mais importante, porque existe o fator de, nossa, onde que eu mexo, né? Pegar no mouse, ir lá, abrir, tentar, esse é o mais importante de todos, que aí você chega no que dá e que não dá para fazer e como fazer. Tá? E por fim, um jabá aqui já para a nossa comunidade, é super interessante e relevante ter uma comunidade até interna, com um fórum que a gente chama de multidisciplinar, para falar de Pipefy, né? Para falar da sua ferramenta no-code, low-code. Então, essa troca entre pessoas também é super relevante. A gente tem essa prática aqui interna, a gente tem a nossa comunidade. Eu sempre visito a comunidade, gente, sem vez que as pessoas me perguntam coisas técnicas que eu realmente nunca tinha feito, nunca vi cliente fazendo depois de anos do Pipefy, onde que eu vou primeiro? Lá na comunidade. E 100% das vezes já tem alguém que perguntou lá, então eu já resolvo o meu problema. Então, aqui não só utilizar esses recursos, mas também fazer a sua própria comunidade interna. Então, aqui são as boas práticas que a Gartner traz sobre a implantação ali de low-code e no-code nas organizações, tá? Então, pessoal, basicamente, né, a gente permitir que o Citizen Developer crie os processos de automação low-code em ferramentas low-code e no-code, principalmente com AI, a gente tem uma maior eficiência e agilidade nos negócios, a gente tem uma resolução mais rápida dos problemas e, com certeza, o nosso TI, coitadinho, ele se concentra naquilo que é mais complexo. A gente tira uma camada relevante de coisas mais simples que estão ali no seu backlog no dia a dia. É isso, pessoal. Espero que tenha dado uma luz, um guia aqui para vocês explorarem mais sobre esse tópico. Principalmente Pipefy, né? Obviamente, o meu jabá aqui também, mas eu acho que o mais relevante é como a gente consegue empoderar as pessoas e fazer com que elas fiquem mais felizes, que no final do dia, né? Mais feliz você trabalha melhor e a vida fica mais feliz também. É isso. Excelente, pessoal. Muito obrigada. Gente, a Yas, mesmo se ela não trabalhasse na Pipefy, eu acho que todo dia da vida dela, ela ia realmente reconhecer o valor da Pipefy. Ela ia na comunidade. A Yas é uma grande participação da nossa comunidade. Agradeço muito por isso. É uma ação, uma iniciativa assim que a gente toca há muito tempo aqui na Pipefy. Estamos cada vez tentando aprimorar, né? Antes, por exemplo, a gente não tinha os nossos eventos lá. Era realmente um canal somente de troca de boas práticas, troca de dúvidas, né? Troca ali que até se você não tiver o bloqueio do inglês, você consegue ver até consultas de clientes internacionais por lá. Mas agora nós estamos usando como um canal
de tudo da Pipefy. Colocamos novidades por lá, colocamos conteúdos de muito valor lá. E, é claro, é o lugar que vocês conseguem consultar essas soluções, que acho que a Yas falou lindamente, tá? Ela é de engenharia e se acha uma programadora aqui na Pipefy, porque na Pipefy ela é. Eu sou formada em comunicação, assim como o exemplo que a cliente da Yas, e eu sou, assim, totalmente confiante em executar processos dentro da Pipefy e construir processos dentro da Pipefy. Mas acho que o maior valor que a gente aprendeu aqui hoje, espero que vocês também, né, tenham aprendido com isso, é que nós não estamos falando unicamente da Pipefy. Nós estamos falando do valor do low code e no code, né? E como nós conseguimos ser mais empoderados com isso, ainda com governança, ainda com segurança, mas com mais autonomia ali para a gente executar as atividades do dia a dia. E é claro, otimizar, né? Concordo perfeitamente com a Yas que o meu dia a dia mudou quando eu descobri a Pipefy, anos e anos atrás, até antes de trabalhar aqui. Porque, né, assim que eu descobri que uma pessoa ali simples de tecnologia conseguia fazer automações que agilizavam toda a minha rotina, isso já mudou completamente o meu dia a dia. Isso antes de uma IA, né? Que hoje em dia sabemos, assim como vimos aqui no webinar, já revolucionou muita coisa, né? Pessoal, só queria mostrar mais 2 slides aqui. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para vocês mandarem dúvidas, tá? Caso tenham mais alguma dúvida, consegui responder algumas aqui, mas podem mandar ali no botão de Q&A, tá certo? Pessoal, vou deixar aqui o nosso canal principal para descobrir um pouco mais sobre a Pipefy para o negócio de vocês, né? Nossos webinars aqui, eles são mais gerais, estamos falando aqui sobre soluções que, né, temos de boas práticas no mercado, mas se vocês querem saber como tal solução, como tal funcionalidade, como a Pipefy AI, por exemplo, vai funcionar para o seu negócio, para a sua realidade, para o seu problema que a gente vai solucionar, é através desse canal aqui, tá? Tem o QR Code na tela e tem o link aqui no chat, beleza, pessoal? Sem compromisso nenhum, é apenas uma demo para a gente entender mais sobre o que vocês precisam e a gente mostrar ali a nossa solução, tá certo? Também já deixei aqui no chat o meu e-mail, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar também, beleza? E por último, um último slide. Vamos lá. São os nossos materiais de apoio, tá? Então, pessoal, vocês vão receber a gravação desse conteúdo aqui super valioso, junto com o material, que eu também acho que vai ser bem bacana vocês, né, escutarem enquanto vocês verem aqui os tópicos que foram cobertos. E aí vocês conseguem ver todos esses links também, tá? O link para ver os nossos próximos webinars, os nossos webinars antigos, assim como esses materiais de apoio que, inclusive, ajuda bastante para essa autonomia low code e no code, tá? É como ser mais independente com o produto da Pipefy. Nós temos a Pipefy Academy, que são cursos um pouco mais longos, tá? Mas já teve um pessoal aqui me perguntando, tipo, Fê, não tenho tempo para fazer cursos de 3, 4 horas. Entendo, eu também não. Inclusive, é por isso que eu tenho automações rodando ali no meu Pipe para fazer as atividades para mim, enquanto eu estou focada em coisas mais estratégicas, né? Mas na Pipefy Academy a gente tem cursos de meia hora, tá? Até no máximo 2 horas, 2 horas e meia. Tem o mais avançado, acho que chega a 2 horas e meia, tá? Vocês podem ir assistindo aos poucos, tá? Vocês não têm um limite para terminar. Então, vai ser um tipo de conteúdo um pouco mais longo ali para vocês realmente se especializarem no produto. Mas temos conteúdos mais curtos, assim como os nossos webinars. Temos casos de uso no YouTube, que são vídeos de no máximo 6, 7 minutos, tá? E temos artigos, e-books. Então, tudo vocês conseguem consultar por aqui. Todos os materiais gratuitos para vocês tirarem as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Ó, quem quiser aqui o convite para o evento de São Paulo, já vi que o Arthur me pediu aqui. Arthur, vou mandar para você, tá? Me mande um e-mail, beleza? E vamos conseguir ali. Temos umas vagas limitadas, mas considerando o pessoal aqui que participa e engaja no webinar, eu vou fazer algumas exceções. Tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigada. Recebemos feedbacks bem legais aqui do conteúdo, dos nossos eventos. Continuem mandando, tá? Acho que essas sugestões são sempre bem legais para a gente continuar entregando esse conteúdo de valor. Yas, Mayara, muito obrigada pela participação hoje. Foi muito legal. Pessoal, espero ver vocês aí no próximo webinar. Tchauzinho, Tchau, gente. tchau, pessoal. Até Obrigada. mais. Obrigada, gente. Ótima tarde.